Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, tá? Como eu falei na semana passada, a gente vai seguindo com os nossos vídeos aqui pelo YouTube e dessa maneira aqui como eu tô acostumado a gravar, tá? Semana passada eu tentei fazer uma coisa diferente, né? Mas eu disse pra vocês que foi um pouquinho mais complicado. Então eu vou seguir dessa maneira, tava dando certo, então vamos por aqui mesmo, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 25, que fala sobre medidas de capacidade. Então vamos lá. O litro, né? E aí eu botei uma breve introdução aqui para vocês. Ó. Você já reparou que é mais comum usarmos as medidas em milímetros, litros, etc., do que em metros cúbicos, centímetros cúbicos e entre outros, né? Isso acontece porque muitas vezes precisamos calcular a capacidade de um objeto e não o seu volume. Volume que a gente já aprendeu a calcular, hein? Na semana passada fizemos alguns exercícios e pegamos essa parte aí. Pense nas embalagens de sucos e refrigerantes. Os rótulos apresentam informações sobre a capacidade de líquido, né, daquele recipiente e não sobre o volume ocupado pela embalagem. A capacidade de um recipiente é o seu volume interno, ou seja, a quantidade de líquido que podemos colocar em seu interior. A unidade fundamental de medida de capacidade é o litro, tá? Então a gente vai ver isso aí. Vale lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Aí eu até falei isso, acho, não sei se falei, agora não me recordo se eu falei isso no vídeo, mas você pode pensar isso aqui como uma caixa d'água. Pensa numa caixa d'água, quando você estiver calculando lá, né, essa parte do volume. Quando você vai calcular o volume de uma caixa d'água, né, uma caixa d'água 1 por 1 por 1, né, você tem lá, né, que a caixa d'água tem 1 metro cúbico, né, de volume, e quantos litros eu tenho ali dentro, ou seja, quanto de material eu consigo colocar naquela caixa d'água. Você vai conseguir colocar 1000 litros. Então uma caixa d'água que aguenta, né, vamos dizer assim, suporta, né, 1000 litros, ela tem 1 metro cúbico de volume, tá bom? E aqui, ó, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro e 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, tá? E aí, você lembra lá alguma hora, né, você já viu algum vídeo de comida, alguma coisa do tipo, ou leu algum texto, né? Aí você vê essas medidas, ml, litros, enfim. Aí a gente vai ver isso aí com calma, tá? Múltiplos e submúltiplos do litro. As medidas de capacidade formam um sistema decimal cuja unidade fundamental é o litro. Os múltiplos são obtidos multiplicando-se por 10, 100 e 1000, e os submúltiplos dividindo-se por 10, 100 e 1000 também, tá? Dessa forma, os múltiplos são os seguintes. Gente, isso aqui é bem parecido lá quando a gente estudou o metro pela primeira vez, quando você passava de metro para centímetro, né? Metro, decímetro, centímetro, milímetro, e quando você passava lá para quilômetro, hectômetro, decâmetro, tá bom? É bem parecido isso aí, tá? Vamos seguir o mesmo raciocínio. Então eu tenho aqui, quilolitro é 1000 vezes maior que o litro, hectolitro é 100 vezes maior que o litro e o decalitro é 10 vezes maior do que o litro, tá? E esses são os múltiplos, tá? E os submúltiplos são, aqui ó, decilitro 10 vezes menor do que o litro, centilitro 100 vezes menor do que o litro e o mililitro 1000 vezes menor do que o litro, tá? E aí eu tenho uma tabelinha aqui, ó, igual quando eu tinha lá em metro, lá atrás, né? Então, se você lembrar, é isso aí, tá bom? Se você não lembrar, dá uma voltada, vale a pena ver um vídeo aqui, né, no nosso canal, sobre isso aí, tá bom? Então, tem aqui, ó, unidade fundamental é o litro, aí você pensa que, isso aqui é como se fosse o metro, aí aqui o decímetro, centímetro, milímetro, aí aqui o quilômetro, hectômetro, decâmetro. Aqui a gente vai trabalhar o seguinte, a unidade fundamental, litro, aí os submúltiplos, decilitro, centilitro, mililitro. Os múltiplos, quilolitro, hectolitro e o decalitro, tá? Eu sei que é meio estranho, né, pra falar, mas enfim, é dessa maneira aí, tá? Transformação das unidades. Vai ser a mesma coisa que a gente viu lá no metro, metro quadrado, metro cúbico, enfim. É bem parecido, tá? Para transformar as unidades, deve-se lembrar que as medidas de capacidade integram um sistema decimal. Assim, para transformar na próxima unidade à direita, multiplica-se por 10, e para transformar na próxima unidade à esquerda, divide-se por 10, tá? É aquele detalhe, quando eu tenho uma unidade, né? E eu estou indo para a direita, eu vou multiplicar por 10, ó, pensa aqui, ó.
Se eu tenho litro, tá? Se eu vou para a direita, eu multiplico por 10, tá? Se eu tenho decalitro, se eu for para a direita, ó, de decalitro para litro, para decilitro, enfim, eu vou multiplicando por 10 a cada casa que eu ando, tá? Agora, se eu vou para a esquerda, eu divido por 10. Se eu estou em litro e vou para decalitro, eu estou indo para a esquerda, não é? Ó, daqui para cá. Então, eu estou indo para a esquerda. Então, eu vou dividir por 10. Se eu for para a direita, eu multiplico por 10 a cada casa que eu ando. Se eu vou para a esquerda, eu divido por 10 a cada casa que eu ando, tá? É possível também utilizar um quadrado, colocando, né, o algarismo das unidades da casa de cada e inserindo ou excluindo zeros até chegar à casa a ser transformada. É uma outra maneira aí que dá para fazer, que eu normalmente mostro para vocês também. Para números decimais, desloque-se a vírgula para a direita ou para a esquerda, dependendo da unidade em que se pretende transformar tal número, tá? E aí eu tenho um exemplo aqui, ó, vamos ver alguns exemplos aí. Transforme 7 hectolitros em decilitros. Então, eu tenho aqui, ó, hectolitros. É esse carinha aqui, HL. Eu quero transformar em decilitros, ó. Eu quero vir para cá, ó. Cadê? DL, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar quantas vezes? Ó? Eu vou multiplicar, ó, 1, 2, 3, ó. Ele tá aqui. Quantas vezes ele foi para o DL lá? O primeiro passo, né? Para fazer dessa maneira. Ele vai para a esquerda ou vai para a direita? Ó, HL está aqui, ele quer decilitro, beleza. Então eu vou para a direita. Quantas casas eu andei? Ó, daqui eu andei 1, 2, 3. Então eu vou multiplicar por 1000. Imagina que eu tivesse andado 2. Daqui para o litro, eu teria que andar 1, 2, né? Então eu teria que multiplicar por 100, tá? Então conforme você vai andando, né, as casinhas aqui, você vai multiplicando pelo múltiplo de 100, tá? Vamos aqui no outro aqui para ficar mais claro isso aí, ó. 142 decilitros em milímetros. Então tem aqui decilímetros, né? Em milímetros. Então eu tenho 142, tá? Se é decilitro, eu estou indo para mililitros aqui, né? Milímetro não, gente. Mililitros, tá? Que é o ml. É o seguinte, eu vou andar quantas casas até lá? Primeira pergunta, eu estou indo para a direita ou para a esquerda? Daqui para cá, eu estou indo para direita, né? Beleza. Quantas casas eu vou ter que andar? Ó, daqui eu tenho 1, 2. Então eu vou multiplicar por 100. Beleza? Isso é tranquilo, né? Aqui nós temos mais alguns exemplos, ó. Eu não coloquei todos, eu acho, mas enfim, vamos lá. 34,5 hectolitros em litros, tá? Então, ó, hectolitros é esse cara aqui, HL, né? Beleza. Então, ele vai para litros, ó. Então, ele está indo daqui para L, né? Então, ele está indo para a esquerda ou está indo para a direita? Está indo para a esquerda, beleza. Então, eu vou fazer o quê? Multiplicar, né? Beleza, já identifiquei isso. Mas por quanto eu vou multiplicar? Vamos ver o número de casos, ó. Ele está indo de hectolitros para litros. Então, vai, ó, 1, 2 casas. Então, eu vou multiplicar por 100, né? Porque como são 2 casas, 2 zeros. Se fossem 3 casas, 3 zeros, 1000. E assim vai, tá? É sempre assim, beleza? Vamos ver esse daqui, ó. 435,78 litros em decilitros, tá? Então agora eu estou indo de litros para decilitros, né? Tranquilo? É daqui, ó, na verdade, tá? É de litros para decilitros, tá? Então eu vou multiplicar por quanto? Eu vou multiplicar por 10, né? Porque eu vou andar uma casa só. E aí você lembra aqui, eu tenho o número 435,78. Como eu vou multiplicar por 10, essa vírgula aqui, ó, lembra que, né, isso aí você já tem que saber no sangue aí, já tem que estar no sangue, tá? Quando eu multiplicar um número aqui que tem vírgula, eu ando com a vírgula dele. Quando eu multiplicar por 10, no caso, né? Por 10, por 100, por múltiplos de 10, no caso. Então, você tem 435,78, quando eu multiplicar por 10, eu vou andar com essa vírgula aqui, ó, uma casa, né? Então, beleza, eu vou andar uma casa, eu vou ter 4.357,8, tá? Seguindo aqui, eu tenho 120 mililitros em litros. Então, você faz o seguinte, ó. Primeira coisa é a gente identificar se ele vai para a direita ou se ele vai para a esquerda. Então, ó, esse cara, ele tá aqui, ó, mililitros, tá? Tá nessa casinha aqui. Ele quer que a gente coloque isso aí em quê? Em litros, né? Então, beleza, eu vou sair de mililitros para litros, tá? Tá bom. Ele tá indo para a esquerda, né? Quantas casas ele tá indo para a esquerda? 1, 2, 3. Ou seja, eu vou dividir, já que ele está indo para a esquerda, eu vou dividir por 1000, né? Porque eu tenho 1, 2, 3 casinhas. Então, 120 mil
dividido para 1000 dá 120. Professor, eu posso fazer daquela outra maneira, colocando, né, o número? Pode, você pode fazer o seguinte, olha para o 120. Qual é o último número aqui no 120? É o zero aqui, né? É esse zerinho aqui. Se é mililitros, eu vou colocar o último zero lá no zero, na casinha dele, né? E aí, o que sobra? Que número sobrou aqui para a esquerda do último número ali, que no caso a gente colocou que é o zero? É o 12000, né? Ele está à esquerda do zero. Então, eu vou colocar esse número todo à esquerda e a vírgula entra na casa que ele quer, tá? Ó, acrescentei o número 00021, beleza? Como ele está pedindo em litros, eu vou colocar a vírgula aqui em litros, tá? E aí já sai bonitinho, 120,000, que não precisa, tá? É como se eu escrever 6,0, não precisa, eu posso escrever só 6. Ah, 50,0, 50,00, enfim, eu posso escrever só 50, não preciso escrever esse 000, tá bom? Mas multiplicando e dividindo, que eu tenho certeza que vai ser mais fácil para vocês, tá? Essa interpretação, tá? Vocês vão errar menos, eu tenho certeza, beleza? Então tem aqui, ó, vamos de novo. 34,67 litros em decalitros. Então, ó, 34 litros, ó, 34,67 litros em decalitros, tá? Então, ó, eu estou indo de litros para decalitros. Eu estou indo para a esquerda ou para a direita? Estou indo para a esquerda. Então, eu vou multiplicar ou dividir? Vou dividir, tá bom? Eu vou dividir por quanto? Como é uma casinha só, ó, eu vou dividir por 10, tá? Aí eu tenho o número 34,67 dividido por 10. Aí você bota lá, faz a arma, né? Faz a continha. Mas você pode lembrar, ó, que quando eu multiplico ou divido por 10, ó, quando eu multiplico algum número por 10, eu ando com a vírgula para a direita. Quando eu divido um número por 10, eu ando com esse número para a esquerda, tá bom? Essa vírgula, né, para a esquerda. Então eu tenho o número 3,467, tá bom? E aqui, ó, eu tenho 0,8 litros em hectolitro, né? Eu vou transformar esse carinha aqui, 0,8 litros em hectolitros, tá? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, gente, quando vocês forem fazer isso, gente, é só vocês identificarem se você vai para a direita ou para a esquerda, depois aí você sabe se você vai multiplicar ou dividir. E depois contar o número de casas, tá? É muito fácil mesmo, ó. Vamos lá. Litro para hectolitro. Então, de litro para hectolitro. Professor, eu não gravei isso, a tabelinha, né, os nomes e tal. Pode ir, vai olhando o livro ou passa essa tabelinha pro caderno com os nomes, bonitinho, né? Porque aí você não vai errar na hora que tiver que transformar alguma coisa, estiver fazendo um dever, tá? Então, ó, de litro para hectolitro, eu tô indo eu tô indo para a esquerda, né? Da direita para a esquerda. De litro para hectolitro, então eu tô indo para a esquerda. Significa que eu vou dividir, né? Beleza. Eu vou dividir por quanto? De litro para hectolitro, eu vou 1, 2 casas. Então, 0,8 dividido por 100, 0,008, tá? Aí é só você andar com a vírgula aí, tá bom? E aí eu tenho aqui um exercício resolvido, tá? Joana estava servindo refrigerante em sua festa. Uma garrafa de 2 litros pode servir quantos copos de 250 ml? Aí eu tenho o seguinte, ó, a solução. São 8 copos. Para determinar a quantidade de copos, deve-se dividir a capacidade da garrafa pela capacidade do copo. Ou seja, eu tenho um refrigerante de 2 litros, tá? E aí eu tenho... vamos ver aqui, ó. Joana estava servindo refrigerante em sua festa. Uma garrafa de 2 litros pode servir quantos copos de 250 ml? Ou seja, eu tenho uma garrafa de 2 litros e eu tenho que dividir ela por 250 ml porque eu quero saber quantos copos de 200 ml vão dar, tá? De 250 ml. Beleza? Só que lembra que eu falo para vocês o tempo todo, né, que vocês não podem fazer conta quando as unidades são diferentes. Eu falo isso sempre, tá? Aqui eu tenho litro, aqui eu tenho ml, tá? Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão passar esse litro aqui para ml. No caso aqui, né, na questão já está feita, ó, é 2.000 ml, tá? E aí sim eu consigo dividir por 250 ml, beleza? Então eu peguei, passei 2 litros para ml, então vai 2.000. Professor, como é que o senhor fez isso? Ó, eu tenho aqui, não é litros para ml? Beleza, então eu vou, ó, de litro para ml, eu vou para a direita, correto? Daqui para cá eu vou para a direita, beleza? Então é uma multiplicação. E eu vou multiplicar por quanto? 1, 2, 3 vezes. Se são 3 casas, eu vou multiplicar por 1.000, porque são 3 zeros. 2 vezes 1.000, 2.000,
ml, tá bom? É bem fácil isso aí, tá? Ainda mais quando é multiplicação. Acho que a multiplicação é muito mais fácil. Tranquilo? Então agora eu vou pegar 2.000 ml, já está na mesma unidade que esse carinha aqui, e vou só dividir para saber o número de copos aí, tá? Então 2.000 ml dividido para 250 ml, 8. Então eu tenho 8 copos aí, a minha resposta, tá bom? Tranquilo, né? Esse tipo de questão é o tipo de questão que eu vou pedir numa avaliação para vocês, uma atividade avaliativa, tá? Exatamente dessa maneira aqui, tranquilo? Talvez eu peça de forma direta, como a gente estava fazendo ali no slide anterior, mas essa forma aqui é bem mais legal de se cobrar, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.